No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que tudo isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves, também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes,
e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. O primeiro capítulo da Bíblia não é apenas a história de como o mundo começou, é a revelação de quem está no controle de tudo, Deus. A Bíblia começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso nos ensina algo simples e poderoso. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. Ele não é parte da criação, ele é o Criador. A terra estava sem forma e vazia. O texto diz que a terra estava sem forma, vazia e coberta de escuridão. E isso tem um sentido muito atual. Deus não cria confusão, Deus não cria vazio, mas às vezes Ele começa uma obra no caos para transformar tudo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, mesmo quando tudo parecia desorganizado. Isso mostra que o fato de você não ver ordem agora não significa que Deus não está agindo. A primeira coisa que Deus cria é a luz. E Deus disse: haja luz. Essa luz não é apenas física, é também espiritual. Deus está mostrando que, antes de resolver qualquer coisa, Ele traz luz. Quando a luz chega, o medo enfraquece, a verdade aparece, a esperança nasce. A luz é sempre o primeiro passo de Deus. Cada dia da criação revela um princípio. Deus não criou tudo de uma vez. Ele criou em etapas, dia após dia. Isso nos ensina que Deus tem processos, Deus trabalha por fases, Deus respeita o tempo das coisas. A Bíblia diz várias vezes: e viu Deus que era bom. Isso significa: Deus celebra o processo, Deus valoriza cada etapa. Deus não espera estar tudo pronto para dizer que é bom. Talvez sua vida ainda não esteja do jeito que você sonha, mas Deus já vê bondade no que Ele está construindo em você. Depois de tudo preparado, Deus cria o homem e a mulher. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Isso revela 3 verdades profundas. 1. Você não é acidente, você foi pensado. 2. Você foi criado para refletir a natureza de Deus. 3. Você foi criado para governar, não para ser escravo do medo, do pecado ou das circunstâncias. Deus abençoou o homem antes dele trabalhar. Ou seja, no reino de Deus, primeiro vem a identidade, depois vem o propósito. Deus dá provisão antes da necessidade. Antes do homem existir, tudo o que ele precisaria já estava pronto. Ar, água, luz, alimento, propósito, companhia. Deus nunca te chama para viver algo sem antes preparar o caminho. No final do capítulo está escrito: e viu Deus que tudo era muito bom. Deus não olha apenas para o resultado final. Ele olha para a jornada inteira e chama de boa. Gênesis 1 nos lembra que Deus é o Criador, Deus tem ordem, Deus tem propósito, Deus trabalha por processos. A luz chega antes das respostas. O ser humano tem valor, identidade e missão. Se sua vida hoje parece vazia, confusa, escura, saiba, é exatamente aí que Deus começa histórias de criação. Quando Deus entra, trevas viram luz, confusão vira ordem, vazio vira propósito. Gênesis 1 não mostra apenas o começo do mundo, mostra como Deus começa tudo na vida da gente.